Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Vamos falar de São Camilo de Leles. Vocês já ouviram falar dele? São Camilo de Leles, ele foi um religioso italiano. Ele é fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos, dentro da Igreja Católica. Ele é venerado como santo e é considerado protetor dos enfermos e dos hospitais. São Camilo de Leles, ele nasceu dia 25 de maio de 1550, em Chieti, na Itália. E o falecimento dele foi 14 de julho de 1614, em Roma. Ele é formado no Colégio Romano. Ele é padroeiro, como eu disse para vocês, de hospitais e enfermos. E a sua festa litúrgica ficou no dia 14 de julho. Mas também Camilo de Leles era protetor. E hoje tem muitos devotos que são ex-alcoólatras e também pessoas ligadas em jogos, em vícios. Então, se você tem uma pessoa aí com essa situação, as pessoas clamam muito a São Camilo de Leles. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Então, esse padre era um padre muito bonito, né? Alto, assim, os olhos claros, ombros largos. Na época da igreja, ele era um padre que tinha visão de espíritos já. Ele tinha um desenvolvimento, na linguagem de hoje, poderíamos dizer que é um desenvolvimento mediúnico. Mas ele não aceitava aquilo. Ainda mais dentro da Igreja Católica, né? E acabou-se que, por confissão, ele encontrou uma moça. Conheceu uma moça muito bonita, com os cabelos assim escuros, mais cacheados até assim a cintura. Ela usava muitas roupas verde claro, né? Coisas claras ela gostava, laçarotes no cabelo. Uma moça muito perfumada. E foi se confessar. E aí eles acabaram. Na troca daquela situação, ela se causou de uma admiração tão grande por ele e acabou se apaixonando. Sabendo que o padre tinha vícios alcoólicos, também pelas demandas que ele via, tinha de visão e audição espiritual, ela começou lá dentro da igreja. Eles tinham encontros românticos, onde fica o sino. Então era um lugar alto, isolado, uma mesa assim, para que a pessoa subisse e tocasse o sino, né? E ali eram os seus encontros. Então, volta e meia, Helena chegava mais cedo, fazia pontos riscados no chão, até que ele conseguiu entender que aquilo não era feitiço, mas eram pontos de proteção. Ele não entendia, mas não contrariava, mas observava aquilo com muita atenção. E ele sempre procurava Helena, porque era onde ele ficava bem. Então, esse romance durou por algum tempo, a ponto deles terem 2 filhas. Quando Helena estava grávida novamente, no desenrolar daquele amor, porque isso durou muito tempo, vejam vocês, ela iria contar para ele fazendo uma surpresa. Mas ali existia aquele conflito da igreja com as pessoas que ou eram rezadeiras, como são as abuelas, ou eram pessoas que mexiam com ervas, eram consideradas bruxas. Tudo que se fazia fora da lei do marxismo da Igreja Católica era considerado bruxaria. E por direito e lei podiam se matar essas mulheres. Então, Helena estava escondida, porque era um período de caça a essas pessoas consideradas então assim, como místicas. E ela mandava recados para ele, só assim eles conseguiam ter algum tipo de comunicação. E Camilo não estava mais respondendo mensagens porque ele estava em negociação com o governo. Então, sabendo, por terem 2 filhas, claro que alguém já tinha descoberto essa história. O governo lhe propôs que se ele entregasse Helena, então ele teria uma ascensão de cargo bem maior, como um magistrado. Helena tinha um irmão. E o irmão que fazia esses recados entre os dois. E o irmão, sabendo daquilo que o Camilo ganharia, perguntou
para o governador se ele não ganharia alguma coisa também. Os governadores naquela época eram os bispos. E também foi-lhe oferecido, como se fosse um cargo de ministro, assim, sabe? E mais que rapidamente, o irmão correu e contou onde Helena estava escondida. E Helena foi arrastada pelas ruas daquela cidade pelos cabelos. Ela gritava desesperadamente por Camilo, por ajuda, por socorro. Infelizmente, também foi feita-lhe uma fogueira muito grande. Tinham amarrado as suas mãos para que ela não lutasse mais, né? Perguntaram a Camilo de Leles se ela era bruxa. E ele disse sim, é. Ou seja, a ambição venceu o amor. Gritou para ele que estava grávida. E assim morreu queimada. Ele ganhou o cargo sim, mas quando foi para a igreja, que a noite chegou e a sua consciência se retomou, ele foi tomado de um remorso muito grande. Ele gritava de dor. Naquela confissão de Helena, descobriram que eles tinham um caso e dentro desse tempo tomaram as suas filhas. Uma foi escondida em um convento em outro país e a outra foi morta, assassinada também. Então Camilo fugiu da igreja, desesperado, bebendo, se alcoolizando e fugiu para Gelo. Nesse morro, ele foi a caminho de seu exílio. Depois de andar muitas horas na neve, mas muitas horas mesmo, ele acabou caindo num buraco muito fundo. Acredito que ele quebrou a perna e não conseguiu sair de lá. E tantas horas naquela geleira, o gelo foi queimando a perna dele, que já estava machucada. Talvez gangrenou, né? E ele estava agonizando para a morte. Foi quando, de repente, apareceu alguém, não muito longe dali. Eles tinham 2 lobos. Essa pessoa atiçou os lobos. Ela fazia até que os lobos se irritaram tanto que foram ver o que ela queria. E ela os levou até Camilo. E os lobos, vendo o que estava acontecendo, buscaram o seu dono, que então o salvou. Retirou-o dali, cuidou daquela perna dele por muito tempo, mas infelizmente ele perdeu aquele pedaço da perna, do joelho para baixo. Então espiritualizou e explicou o que Camilo sentia. Essas vibrações, esses indicativos espirituais. E também era um padre e cuidou dele. Camilo, então, recuperado e com entendimento do que acontecia, ele dedicou o resto dos seus dias a cuidar dessas pessoas, que viviam a mesma coisa que ele dentro do alcoolismo, dos vícios. Ele também tinha vícios de prostituição, então ele resolveu ajudar. E é conhecido até hoje pelos seus milagres. Essa história de Camilo de Leles, no sincretismo da Umbanda, ele é tranca-gira, que vem ser uma vertente de um outro tranca-ruas. O padre que o socorreu é Marabô. Eu deixo para vocês a oração de Camilo de Leles. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo deste a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai as minhas dores, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade eterna. Amém. Então, no dia 14 de julho, pode ser feito às 9 horas da manhã esta oração em clamor a São Camilo de Leles. 15 horas é feito o terço da misericórdia e 21 horas orações a Nossa Senhora das Dores. Para quem confia em Deus, tudo é possível. Um axé de Casa de Padilha.